tela, pronto. Gente, na aula passada nós falamos sobre... Deve ser porque eu estou longe aqui, só um minuto. E eu falo baixo aqui também, que eu ainda estou meio encabulado da aula aqui na sala, que eu fico gritando, o povo fica pensando que eu estou ficando doido. Enfim, na aula passada a gente estudou, né, começou a estudar as integrais duplas e vimos em regiões que não são retângulos, né? E aí a gente viu o primeiro tipo de região onde a gente consegue integrar, né? No caso, as regiões do tipo 1, né? As regiões do tipo 1 são essas aí, né? Regiões onde você tem o x percorrendo um certo intervalo definido, né? Mas o y não. O y ele é assim. Para cada x que você tem, o y ele primeiro depende de x. A variação do y depende do x. Então, para cada lugar onde você está com o seu x, o y varia de um canto diferente, né? Então, aqui, por exemplo, se eu estou aqui, o y varia dessa azulzinha até essa vermelhinha, mas só aqui, né? Aqui a variação já é maior, então a variação é variável, vamos dizer assim, né? O y tem uma variação variável. Então, nós conseguimos integrar em lugares assim, né? E aí a gente tem uma versão do teorema de Fubini, que diz que a integral da f numa região dessas é a integral iterada começando na variável y, que aqui tem variação variável, né? O y variando de g1 de x a g2 de x. G1 de x é essa função azul. G2 de x é a vermelha. Então, o y vai de g1 de x a g2 de x. E fez essa, aí passa para a integração em x, que é de a até b. Foi assim que nós vimos, né? Então, a gente vai continuar discutindo alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. Eu deixei esse aqui na aula passada, porque a Tarsila pediu, mas eu vou partir para o mesmo, só que um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Vamos continuar vendo os exemplos, né? Então, ele pede isso daí, ó, para a gente calcular a integral de xy dA. Veja que ele não dá a ordem, mas a gente vai, nesse caso, ver, né, qual é a ordem. Sendo D a região do plano compreendida pelas curvas meio de x, y igual a meio de x, y igual a raiz de x igual a 2 e x igual a 4. Então, a primeira providência aí é a gente desenhar essa região. A primeira providência, sim, é desenhar essa região aí, tá? Então, vamos lá. Y igual a meio de x é essa retinha azul claro. Vou aumentar o zoom aqui, tá? Essa retinha azul clara aqui, ó. Y igual a meio de x. Tá? Y igual a raiz de x é essa daqui. Pedacinho da parábola. X igual a 2 é essa reta vertical. X igual a 4 é essa outra reta vertical. Então, está aqui a nossa região. Está aqui a nossa região. Tá? Então, qual é a sua? Você precisa identificar nessa região, nós vamos olhar para ela como uma região do tipo 1. Tá, tudo bem. O contexto aqui é uma região do tipo 1. Então, nós vamos olhar para ela e vamos identificar quem vai ser o g1 de x, que é a função, digamos, de baixo, quem vai ser g2 de x, que é a função, digamos, de cima, e onde é que o x varia. Então, vamos lá. Então, você está vendo aqui da figura o seguinte, que na sua região,
Na sua região, o Y, ele sai, aqui tem que ser uma seta tão pequena que nem eu vou conseguir fazer aqui com meus instrumentos. Veja, o Y, ele sai dessa mais clara, que é a meio de X, e vai para a raiz de X. Estão conseguindo ver? Ó? O tempo todo na região, o Y, que é o que você olha na vertical, ele sai da retinha meio de X e vai até a parábola raiz de X. Então você já identifica aqui que o Y, eu vou botar desse jeito assim para você ficar mais claro. Oi, Tarsila. Não, aqui não entra na região, e nem aqui. A região vai de 2 até 4. Pergunta importante. Se ele pedisse, aí você dividir a integral em duas partes, porque... Não, na realidade, aqui você precisaria separar. Mudava. Aqui estava embaixo, passava para cima, e aqui estava em cima, passava para baixo. Tranquilo. Até aqui, no 4, a parábola está ganhando da reta. De 4 em diante, a parábola fica por baixo. Perfeito. Então, assim, na nossa região, o Y vai variar da reta. Eu vou escrever assim para ficar claro para você, tá? Da reta Y igual a 1/2 de X até a parábola Y igual a raiz de X. E o X, na nossa região, o X, se você olhar, ele vai variar. Na nossa região, ele varia de 2 até 4. Tá? Então, o X na nossa região, ele vai variar de 2 até 4. Tá? Tudo bem, gente, aí? Tudo tranquilo? Pronto. Então, agora vamos calcular a integral, com base no que está nesse quadrado. Então, a integral que ele está pedindo, que é xy/dA, a integral vai ficar assim, né? Logo, integral dupla na nossa região D, xy/dA, o nosso bom e velho amigo Fubini nos diz que ela vai ser a integral iterada, primeiro y, variando de onde a onde? Desta função, meio de x. Professor, eu detesto escrever meio de x, eu gosto de escrever x/2. Perfeitamente, papai. Aqui você é quem manda. Então, x/2 até a parábola, que é raiz de x. E o x variando de 2 até 4. Da nossa função. xy, cuidado nos limites, dy, dx. Tá? dy, dx. Agora, cálculo. Né? Vamos lá. Vou precisar de uma primitiva. Para xy. Você identifica quem é a variável livre. Que no caso é y. Então, o que você quer, na realidade dos fatos, é
a integral de xy dy. O x é constante, então fica x, integral de y dy, e você está careca de saber que isso aqui vai dar x, y2 sobre 2. O que é que eu faço? Transporto para cá, papai. Então, isso vai ficar integral de 2 até 4. Aqui dentro do colchete, a primitiva x, y2 sobre 2, variando desde x sobre 2 até raiz de x, fecho o colchete e aqui dx. Ok? Vou fazer aqui um negócio para a gente não se atrapalhar com esse quadrado aqui. Um negócio para a gente não se atrapalhar com esse quadrado aqui, papai. Pronto. Muito bem. Igual. Muita calma nessa hora, hein? Muita calma nessa hora. Integral. Não vai jogar todo o esforço que você conseguiu errando nessas contas. Pelo amor de Deus. Né? Integral de 0 a 4. Vai lá. Vou substituir o y por raiz de x e depois por x sobre 2. Vai ficar x vezes raiz de x ao quadrado, x, porque o x é positivo, então vai ficar x vezes x dividido por 2, menos, agora x sobre 2, hein? Professor, eu quero zero. Zero por quê? Zero? Onde foi que eu botei zero? Ah, desculpe. Eu me atrapalhei, obrigado. Ô, minha Nossa Senhora, o que seria de mim se não fossem vocês? Ave Maria, eu já ia fazer as contas erradas. Eu mesmo ia errar, né? Fosse na prova, eu errava. Muito bem. Obrigado. Menos, vamos lá, né? X vezes x ao quadrado. X sobre 2 ao quadrado dá x ao quadrado sobre 4. Então, x ao quadrado sobre 4 sobre 2 dx. Vou botar um colchetezinho aqui só para o coração não bater tão acelerado. Integral de 2 a 4, x vezes x, x2, sobre 2, menos, muita calma, x vezes x2, x3. Esse 4, quando eu fizer a primeira pela inversa da segunda, ele vai ficar multiplicando 2, x3 sobre 8, dx. Tá legal? Vai ficar x3 sobre 8. Esse vezes esse x3, esse 1/4, quando eu fizer a primeira pelo inverso da segunda, vai dar um 8 embaixo. Igual. Você separa em duas, integral de 2, vou escrevendo 1. 2 até 4, 1 meio de x2 dx, menos 1 oitavo da integral de 2 até 4, x3 dx. Gente, eu já tirei eu separei, já tirei 1 meio e 1 oitavo fora, tá? Eu fiz logo de uma vez só, tá bom? Então, isso vai ficar 1 meio. A primitiva aqui é x3 sobre 3. De 2 até 4, menos 1 oitavo.
A primitiva aqui é x4 sobre 4, de 2 até 4. Quanto vai ficar isso? Vamos lá, 1/2 que multiplica 4 à terceira, 64, sobre 3, menos 2 à terceira, 8, né? 8 sobre 3. Menos 1/8. 4 à quarta, 256, né? 256 sobre 4, menos 2 à quarta, 16. 16 sobre 4. Aqui vai ficar igual 1/2 vezes 64 menos 8, 56, né? 56 sobre 3, menos 1/8. 256 menos 16, 240. 240 sobre 4. Esse 56 por 2 fica 28 sobre 3, é o máximo que dá para fazer. 240 por 4 dá 60, né? 60 com 8 só cancela o 4, né? 60 com 8 dá 15 sobre 2, né? Se eu não tiver errado, menos 15 sobre 2. Não é isso? 240, porque vai ficar 30 sobre 4, 30 sobre 4 é 15 sobre... 30 sobre 4 é 15 sobre 2, que é 15, tá? 15 sobre 2. Pronto. Para por aí, tá bom. Faz essa conta lá quando te for dormir, ou então passa para o seu irmão caçula. Se você não tiver irmão, aí faz você mesmo. Enfim. O meu deu 22 sobre 12. Valeu-me Nossa Senhora. Ah, sim, Tarsila. Você fez as contas, né? Tarsila. 11 sobre 6. Vamos ver, Tarsila. O MMC é 6. 6 por 3, 2. 2 vezes 28, 56. Menos 6 por 2, 3. 3 vezes 15, 45. 56 menos 45, 11 sobre 6. Muito bem. Tarsila vai ganhar de presente um chiclete Big Big mastigado. Tá certo? Muito bem. Não é para todos, né? Mastigar um Big Big mastigado. Muito bem, Tarsila. Beber aqui uma aguinha, né? Um chiclete com goma. Exatamente. Pois não, Luan. O senhor pode voltar para a parte onde multiplica o x por x2 sobre 4 dividido... aí mesmo. O senhor pode repetir esse processo separado, por favor, que eu devo estar me confundindo. Perfeitamente. Veja só. Vamos lá. X vezes x ao quadrado sobre 4 sobre 2. Isso aqui vai ficar x3 sobre 4 sobre 2. Tá bom? Aí eu vou dividir a primeira, x3 sobre 4, vezes o inverso da segunda, que é 1/2. E aí fica x3 sobre 8. Tranquilo, Luan? Mas, professor, eu pensava que o inverso seria 2 sobre 1. Não, mas ela já é 2, entendeu? O inverso dela é 1 sobre ela. Ah, tá. Entendi, professor. Eu me confundi mesmo. Obrigado. Por nada, por nada. Muito bem. Eu vou fazer aqui uma jiriquita
para deixar aqui, porque pode ser que mais alguém não tenha entendido. Pronto. Fiz a minha jiriquita. Alguém mais quer fazer alguma consideração aí sobre a questão, para a gente passar para essa outra? Tá? Tranquilo? Bora lá. Então, vamos ver esse exemplo 5, tá? O exemplo 5, ele pede para a gente calcular a integral sobre D de 2x menos y2 dA, sendo D a região compreendida pelas retas y igual a menos x mais 1, y igual a x mais 1 e y igual a 3. Pronto. Perfeitamente, tá, Silvio? Vamos desenhar nossa região aqui, tá? Que é isso, papai? Não, eu não gostei. Pronto. Bora lá. Tá aqui o eixo Y, né? Nosso velho conhecido. Tá aqui o eixo X, nosso velho conhecido. E vamos desenhar essa região, né? Bora lá. Comecemos pela reta Y igual a menos x mais 1. A reta Y igual a menos x mais 1, ela é uma reta côncava. A professora, eu só sei desenhar a reta marcando ponto. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou usar o GeoGebra aqui. Vamos usar a tecnologia. Cadê o GeoGebra? Eu vou usar o GeoGebra e aí a gente desenha nossa região no GeoGebra, que é mais prazeroso. Quando ele abrir, né? Sim, abriu, papai. Olha ele aqui. Bora lá. Reta y igual a menos x mais 1. Y igual a menos x mais 1. Olha ela aí. Reta igual a y igual a x mais 1. Y igual a x mais 1. Olha ela aí. Reta y igual a 3 vai ser uma reta horizontal. Olha ela aí. Vou aumentar o zoom, que está muito pequeno. Muito pequeno. Está aqui. Olha só que lindeza. Essa é a reta y igual a x mais 1. Essa é a menos x mais 1. Essa daqui é a y igual a 3. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ah, tá aqui. Sem aparecer esta grade. Pronto. Tá aqui. Nossa região, então, é essa região triangular aqui, ó, delimitada pelas 3 retas, tá bom? Essa é a y igual a 3, essa é a y igual a x mais 1 e essa é a y igual a menos x mais 1. Tranquilo? Vou dar um print screen aqui. Vou lá para as imagens. Screenshots. Vou recortar a nossa região para eu não ter que desenhá-la. Olha só, papai. Para eu não ter que desenhá-la. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E pronto. Salvar. Agora, vou fechar. Eu estou conversando só, vocês não pensam que eu estou ficando doido, não, viu? Aliás, pronto. E eu vou colar aqui. Vamos ver se vai dar certo?
Bem, Deus Pai Todo-Poderoso, ficou muito grande. Mas vou diminuir. Virgem Maria Santíssima. Era é a figura que ficou muito grande. E a minha folhinha não precisava ficar tão grande, pequena. Tá? Vou até apagar essa minha, que eu fiquei até encabulado com ela. Ficou feia perto da do GeoGebra. Pronto. Cadê vocês? Eu estou aqui olhando para outra coisa. Pronto, voltei. Eita, 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 eita. A Tarsila aí botou água na fervura, né? Eita, eita, eita. Bom, se você... Vamos ter a Tarsila... Veja só. Vejam só. O Everton falou assim, professor, vamos ter que dividir a região em duas, né? A Tarsila falou, mas se a gente for horizontal, não precisa ou ainda precisa? Nós vamos já ver que se a gente olha para ela como uma região do tipo 2, ela fica mais fácil. Nós vamos amargar um pouquinho aqui, tá? Então, o Everton nos deu aqui uma dica preciosa. O Everton nos deu uma dica preciosa. Nós vamos dividir a nossa região em duas. Tá? Nós vamos dividir em duas. Uma delas vai ser essa daqui, ó. Eu vou pintar assim de uma maneira bem com esse azul, ó. Uma delas é essa daqui. Ai! Tá um pincel menor. Uma delas é essa daqui. Eu estou pintando de azul. Eu estou pintando de azul. E a outra vai ser essa que eu vou pintar de rosa. Olha ela. Ah, olha ela aqui. Pronto. Chá de revelação. Menina veste rosa, menino veste azul. É cada coisa nesse país que eu não aguento. Ai, Jesus. Um dia desses, teve um chá de revelação na família, e aí ficaram naquela coisa, menino, menina, aí alguém disse, menine. Essas coisas não existem mais, né? Se daqui a 2 anos a criatura disser, não, eu não sou mais menino, né? Eu sou menina, me dê para cá, pronto, acabou-se, né? Por isso que a gente tem que comprar cores neutras, né? Neutras, verde, né? Coisa assim. Enfim, olha a nossa região e vamos atentar, neutre, exatamente, Adriel, perfeito. Então vamos atentar ao que esse profeta que não é do Apocalipse falou, o Everton, certo? O Everton, que não é o profeta do Apocalipse, diz, professor, nós vamos precisar dividir essa região em duas. Exatamente, Everton. Então nós vamos dividir a nossa região em D1 e D2. E vamos calcular a integral separadamente. Vamos lá? Vamos à luta. Então, vamos lá. D é a todona, né? É a todona. Ou a todone, né? É o todone. Todone. Então, vamos lá. Integral. Integral. Dupla sobre D de 2x menos y2
dA é igual. Primeira coisa, hein? Lembremos do nosso amigo Everton. Integral sobre D1, 2x menos y2 dA mais integral dupla sobre D2, 2x menos y2 dA. Tem um amigo imaginário meu aqui, um aluno imaginário, que ele está puxando a minha camisa e está me perguntando: por que o senhor fez isso? Por que você fez isso? Não, deixa ele aqui, o bichinho quer aprender também, né? Né? Tá entendendo? Uma das coisas que eu mais gosto é de conversar sozinho, entendeu? Eu vou no carro, eu vou dirigindo, então eu converso só, eu faço uma verdadeira terapia, entendeu? Conversando sozinho. Eu adoro, né? É bom, né? Não, João? Converso só, eu mesmo me dou conselho, entendeu? O monólogo de milhões, são os nossos fantasmas, né? Respondem. Muito bem. Eu sou o psicólogo de mim mesmo, né? Por que se fez isso? É mais econômico. Eu só me lembro do Július, né? Pai do Cris. O desconto ele é muito maior quando você não compra, né? O desconto é muito maior quando você não compra. Se o desconto é de 50%, então é muito maior você não comprar, porque o desconto sempre vai ser maior se você não comprar. Né? Sigam-me para mais dicas sobre economia, né? Como diria o Júlio. Então, melhor. Por que se fez isso? Por que se fez isso? O que passou na cabeça do Everton? O Everton foi pensar, disse: meu amigo, peraí, eu vou pensar aqui na situação. Se você pensar bem, você pode dizer, tá, nessa região, o X, eu vou olhar aqui, ó, elas se cortam aqui no -2 e no 2. Perfeito. A figura está ajudando a gente nisso. Mas, se você olhar o Y, você vai ficar com cabreiro. Por quê? Porque nessa parte azul, o Y varia dessa reta até essa. Se você olhar, daqui até aqui, olha, a mesma reta, né? Que legal. Espera aí, que essa aqui não saiu muito bacana, não. Né? Joia, filé. Mas aí, vamos já fazer isso, Joelson. Quando você vai para a parte rosa, você chega numa situação complicada. Porque a parte rosa, você não sai mais da mesma reta. Putz, grilo. Você não sai mais da mesma reta. A de cima é igual, tudo bem, mas a de baixo muda. Na D1 é essa aqui, na D2 é essa aqui. Puta, chamei até um palavrão. Putz, grilo. O que eu faço? Tem duas saídas. Uma é a que o Everton falou. A outra nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, vejam só. Então, nós vamos seguir o caminho que o Everton apontou, que é dividir a região em duas, na D1 e na D2. Tranquilo? Então, vejam só. Vamos olhar agora para a D1. A D1, na região D1, em D1, o que acontece? O Y varia da reta, dessa reta aqui, que é a reta Y igual a menos x mais 1, até a reta
até a reta. Que reta é essa? É a reta y igual a 3. Então, ele varia até a reta y igual a 3. E o x, professor? O x em D1, ele varia. Daqui, qual é o x desse ponto aqui? Menos 2. Menos 2. Professor, se fosse no presencial, a gente não podia nem usar o GeoGebra, né? Exatamente, a gente tinha que fazer as contas na munheca. Mas como nós estamos tudo online, poxa, a gente pode usar o GeoGebra. Não vai vir não vai vir o menino aqui, o meu amigo aqui do lado, né? Ele não vai vir de noite puxar na sua perna e dizer, ei, não pode usar o GeoGebra não, viu, bichinho? Pode não, professor briga. Não, pode usar. Então, vai de menos 2 até quanto? De menos 2 até 0. Quando passa do 0, aí muda a coisa, tá? Então, vai de menos 2. Será que ele não vem? Não, vem não, vem não. Tá? Então, em D1 eu tenho isso. Em D2, vamos aproveitar o embalo, eu tenho o quê? O y, ele varia agora. Dessa reta aqui, professor, bota o nome nas retas aí para mim, por favor. Ó, ele é que está pedindo. Né? Y igual a menos x mais 1. Tá bom? Y igual a 3. Y igual a x mais 1. Tá? Pronto. Muito bem. Então, no D2, eu saio da reta. Dessa reta aqui, o y varia da reta. Y igual a... Peraí, deixa eu botar mais para baixo, porque senão aqui vai encher. Da reta y igual a x mais 1 até a reta y igual a 3. E o x varia de 0, que é onde começa a região D2, o x do começo da região D2 é 0, até a reta, até 2, né? Que é onde termina aqui, ó, 2. Tá? 2. Então, agora, nós vamos lutar com essas duas integrais duplas. Eu vou fazer uma, aliás, eu vou armar e deixo para vocês fazerem, tá certo? Para vocês treinarem. Eu vou armar só. Né? No meu tempo tinha assim, a professora passava 53 mais 45, assim, escrito horizontalmente. Aí ela dizia assim, arme, que era botar um embaixo do outro, e efetue. Tinha no meu tempo de criança. Arme e efetue. Então, eu vou armar e vocês vão efetuar, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar igual. Então, vamos. D1. A integral sobre D1 vai ser a integral de menos 2 até 0. De menos 2 até 0. E de menos x mais 1 até 3. Professor, sinceramente, eu fico tão indignado quando eu vejo uma reta constante. Mas não fique não, é assim mesmo. É assim mesmo. Tá? Eu fico indignado chamar uma coisa constante de reta, mas é assim mesmo, acontece. 2x menos y2 dy dx mais, agora vamos para D2. Integral dupla, integral iterada, né? De 0
até 2, a variação do D2 é quanto? De x mais 1 até 3, 2x menos y2 dy dx. Eu vou deixar para vocês. Professor, por causa do gráfico, como a gente pode ver as áreas dos domínios D1 e D2 são iguais, somente espelhados? Então, no caso, a gente podia pegar um só. E, Yuri, o problema é que não é a área ser simétrica, é a função que você está integrando ser. Porque pode ser que a função se comporte de uma maneira numa e não se comporte na outra. Entendeu? A gente tem que ter cuidado com isso. Nesse caso, eu acho que tem algum probleminha por causa da potência do x, que é 1. Pode ser que dê alguma diferença. Tá bom? Mas seu raciocínio faz sentido. A figura é toda simétrica, entendeu? Mas o problema é a função que você está integrando. Se fosse, por exemplo, x2 mais y2, ou x, poderia, acredito eu, que daria certo. Tá bom? Gente, a resposta para essa questão, como eu também não posso ser assim tão malvado, deixa eu ver aqui a resposta para essa questão. Para também não deixar vocês, né? Poxa, ele nem faz, ele não bota nem a resposta, bicho ruim danado. Né? Menos 68 sobre 3. Tá? A resposta dela. Soma perfeitamente, Tarsila. A resposta é menos 68 sobre 3. Menos 68 sobre 3. Tá bom? No caso, isso não poderia ser um volume. Não, Tarsila, de cara já não poderia ser porque é negativo. Tá bom? Perfeitamente, muito bem. Tranquilo, gente? Aí, olhem esse exemplo com bastante carinho. A gente volta para ele hoje ainda, eu espero. Tranquilo aqui? Enquanto eu tomo um gole d'água, vocês pensam aí um segundinho. Eu acho que hoje nós vamos até às 10, viu? Eu acho que hoje nós vamos até às 10. Bom, então vamos em frente. Calcule o volume do prisma, cuja base é o triângulo no plano XY, delimitado pelas retas y igual a x, y igual a... Aliás, y igual a x, x igual a 1. Espera aí. Calcule o volume do prisma, cuja base é o triângulo, no plano XY, delimitado pelo eixo X e pelas retas. Então, é pelo eixo X e pelas retas y igual a x e x igual a 1, e cuja tampa está no plano Z igual a 3 menos x menos y. Então, vamos ver a base do sólido, tá? Vamos ver a base do sólido. Vamos precisar desenhar aqui, tá? Eu acho que nem vai precisar tanto do GeoGebra. Então, aqui a base do... tá aqui o plano XY, certo? Aqui o plano XY. Então, vamos marcar aí as retas que ele está dizendo, certo? Beleza, vamos lá. Primeira reta é a reta y igual a x. Y igual a x é a bissetriz, né? Então, é essa bissetriz aqui. Pode não ficar uma bissetriz assim, né? Maravilhosa, mas é essa daí, mais ou menos isso. Essa é a y igual a x. A reta x igual a 1 é uma reta vertical, né? Passa aqui uma reta vertical.
Essa é a reta x igual a 1. E a reta, o eixo x está aqui. Então está aqui a nossa região. Ó. Vou pintá-la com um verde assim, bem bonito. Tá? Tá aqui a nossa região. Aí eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. O nosso sólido, o nosso prisma, ele está aqui, ó. Eu vou desenhar essa mesma, eu vou tentar, né? Não sei se vou conseguir. Eu vou desenhar aqui essa região no plano XY, aqui no espaço, tá? Tá aqui a reta, ó, essa reta aqui, passando pelo 1. Tá aqui a outra reta, ela é uma bissetriz. Essa é a reta y igual a x. Essa figura é capenga, certo? Porque, assim, essas duas azuis, elas estão no mesmo plano, tá? Essas duas azuis, elas estão no mesmo plano. Então, assim, essa figura aqui, ela seria mais honesta se fosse assim. Deixa eu apagar tudo isso. Eu vou apagar, não gravar. Professor, só apagou minha região. Mas tem uma imagem lá, peraí. Cadê o GeoGebra? GeoGebra. Eu fui desligar, é o tempo que eu tomo uma água. Pronto, vamos lá. Janela 3D. Então, veja, olha. Eu, na realidade, vou representar o seguinte. Vamos lá. Curva. Um T0, T, sei lá, menos 1000. Tá? Essa é a reta x igual a 1, um pedacinho dela. Curva T0, T menos 1000. Ah, então, assim, honestamente, a figura seria essa, tá? Honestamente, a figura seria essa. Tá aqui o eixo x. Na honestidade, né? Na honestidade. Seria... Aí, tudo bem. Tá aqui, ó. Aí, vê lá. Eu vou agora colocar a tampa, a base do sólido é isso aqui, tá? A base do sólido é isso aqui, esse triângulozinho, ó, formado pelo eixo x, pela reta x igual a 1 e pela reta y igual a x. Na honestidade, é isso aqui. Aí eu vou colocar agora o plano 3 menos x menos y. Então, vai lá. Z igual a 3 menos x menos y. Aqui o bonitão, ó, das tapiocas. Então, tá aqui a tampa do nosso sólido. Nosso sólido é como se a gente estivesse olhando para ele assim. Tá? Aqui a tampa do nosso sólido. E a basezinha dele está aqui. Ó. Pronto, isso aqui é a tampa, a base dele está lá embaixo. Eu tenho outro arquivo aqui onde eu fiz um desenho. Eu só preciso achar, né? Eu só preciso achar. Mas eu acho. GeoGebra, eu acho que é o exemplo 6. Vamos ver se ele vai abrir. Se ele abrisse, era tão bom. Tá demorando. Ele tá me maltratando. Ah, tá abrindo. Olha só ele aqui. Deixa eu tirar
Deixa eu tirar esses planos aqui. Deixa eu tirar esse segmento. Eu vou tirar tudo isso. Vocês vão ver só... A única coisa que vocês vão ver é a base do... Eu vou tirar esse. Isso não vai ficar nada aí nesse negócio. Vou tirar esse. Vou tirar esse. Acabou, não tem mais nada no desenho. O homem tirou tudo. E esse aqui, quem é? Está aparecendo aqui, que não era nem para aparecer, para me fazer um raio. Esse F aqui. Pronto. Vê só. Está aqui os 3 vértices do triângulo, certo? É o ponto A, B e C. Vou fazer eles aparecerem. Segmento BC, será que é esse? Esse. Pronto. Esses 3 aqui formam a base do nosso sólido. Olha essa outra figura, que não dá para a gente ver direito, né? Tá, ó. Vou tirar esse plano daqui. O que foi que ela não quer abrir? Aí que ela aparece já, cancelar. Ela cismou aqui da vontade. Enfim, deixa. Vai girar ou não vai? Vai não, quer não. Tá certo, tudo bem. Você só fala o que você quer. Filho. Então, olha. Tá aqui, aquele triângulo. Eu tirei os excessos, tá certo? Eu tirei os excessos. A tampa do sólido tá aqui. Tá? A tampa do sólido tá aqui. Cadê a tampa do sólido? Tá aqui, aquele planozão. Você diz, caramba, professor, para eu ver esse sólido aí tá terrível, né? Realmente, tá terrível. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele um pouquinho, tá? Eu vou deixar ele aqui. Tá? Eu vou deixar ele aqui. E vou marcar uns pontos onde eu levanto pelos vértices. Assim, eu estou nesse vértice B, digamos. Aí eu levanto, eu vejo onde ele corta o sólido. Eu levanto uma vertical pelo A, vejo onde ela corta o sólido, o plano. Levanto por aqui. São esses pontos que eu vou levantar. Tá? Marquei em cima do sólido. Oh, meu filho. Para cá. Pronto. Aí agora eu vou levantar os segmentos. Aí eu vou juntar os segmentos lá em cima. Olha, professor, tá tomando forma o danado. Aí eu vou tirar esse plano daqui, que ele me atrapalha. Diz, olha, tá aqui o nosso sólido. Professor, que lindo. Aqui a tampinha, né? A tampinha, né? E cá embaixo está a região. Pronto. Agora é só a gente integrar, tá bom? Tranquilo aí na visualização? Então, pronto. Eu vou apagar essa daqui, que essa aqui está desonesta, certo? Desonesta, uma figura desonesta. O menino aqui já me beliscou tanto porque eu fiz essa figura. Mas calma. Então, vamos lá. O volume vai ser aqui. É a integral da tampa na base. Então, o volume que ele está pedindo é igual à integral da função que dá a tampa na região da base do sólido. Tá? Ou seja, essa aqui é a nossa D, né? Então, vai ser a integral dupla da função que dá a tampa, é a do plano. 3 menos x menos y, dA, né?
na região da base. A região da base é essa D aí mesmo. Eu só vou dizer alguma coisa dela agora. Aí o Fubin diz o quê? Vamos lá. Professor, vamos com calma aí que a gente agora vai precisar descrever a região, né? Isso. Nessa região, atente bem, o x varia de zero, o y varia do eixo x, você pode escrever, o y varia, o y, ele varia, tá? Dois pontinhos para significar varia, do eixo x, que também é conhecido como reta y igual a zero, lá na Priscila Hall, se você chegar perguntando quem é eixo x, não vão saber. Vão perguntar, eixo x, é o y igual a zero, tá certo. Ninguém conhece ele lá com esse nome. Varia da reta y igual a zero até a reta y igual a x, tá? Até a reta y igual a x. E o x, nessa região, ele varia de zero, que é aqui, até 1, que é aqui. Então, o x varia de 0 até 1. Professor... Muito bem. Então, está aqui a nossa variação para a nossa região. Tá? Então, agora vamos continuar o cálculo. Então, o Fubini vai dizer que essa integral dupla daqui é a integral iterada, o y variando de zero, que é a reta y igual a zero, até a reta y igual a x, o x variando de 0 até 1, e aqui 3 menos x menos y, primeira integral em y, segunda em x. Tá bom? Tudo bem? Essa eu também vou deixar para vocês fazerem. O pessoal hoje está assim, né? Não quer fazer as contas. Não, porque aí você vai treinando, né? Eita. Só um instante que eu pescar aqui a resposta para vocês. Pô, eu não acredito que eu tirei de outro livro, não. Foi mesmo. Ô, papai, por que você faz assim? Então, eu vou deixar essa aí sem resposta. Será que foi desse aqui? Peraí, eu acho que foi. Ô, professor, assim o senhor me quebra, professor. Quando eu for estudar, eu fico com medo de errar. Tá aqui. Volume, resposta 1. Muito bem. Pronto, resposta 1. Tá? Você faz como exercício, tá bom? Faça como exercício. Faça. Bom? Pronto. Então, vamos dar uma respirada, né? Vimos alguns exemplos para dar uma de lascar, né? Como diz um amigo meu, de lascar. Então, vamos dar uma respirada. Você agora vai ajeitar os cabelos, né? Pedir a Deus que esse momento passe, né? E vamos agora para as regiões do tipo 2. Que você já imagina o que te aguarda, né? Você já imagina o que te aguarda. Então, as regiões do tipo 2, elas são regiões assim. Então, vamos lá. São regiões como? Você diz, professor, se nas regiões do tipo 1, o y tinha uma variação variável e o x tinha uma variação constante, agora deve ser o contrário, né? Isso! Então, as regiões do tipo 2 são regiões D, contidas em R2, quer dizer, contidas no plano cartesiano, descritas da seguinte maneira. D é formada do jeito que está escrito aqui, é osso para entender.
formada pelos pares ordenados do R2, onde o X... Opa, aqui eu já errei, ó. Onde o Y varia entre C e D, e o X varia entre duas funções do Y, H1 e H2. Olhando na figura, você vê aqui que nesse tipo de região, o Y tem uma variação entre C e D constante, mas o X, ó, presta atenção, criatura. O X agora, que é o que tu olha na horizontal, ele vai variando, a variação dele varia. Aqui ela tem um certo tamanho. Aqui ela já tem outro tamanho. Aqui ela já tem outra. Aí você diz, caramba, então a variação vai mudando? Vai. Conforme o Y, a variação do X vai mudando. O máximo que tu podes dizer, criatura sem cintura, é que o X varia da curva azul, que tem por equação h de y, até a curva vermelha, que tem por equação H1 até H2. H1 é a azul, H2 é a vermelha. O máximo que tu podes dizer é isso. Tu não pode dizer que o Y varia de 3 a 4, de 5 a 7. Não dá para dizer. O máximo que você vai se permitir é dizer, ele varia de H1 de Y até H2 de Y. H1 é a azul, H2 é a vermelha. O Y não. O Y está filé nessa região. Ele varia de C até D. Tranquilo? É a mesma ideia, só que agora as variáveis trocaram. E você tem o Fubini para essa região. Como é que é o Fubini para esse caso? O Fubini para esse caso é assim. A integral dupla de f nessa região D é dada por quê? Aqui começa integrando em x, ó, é a integral iterada, começando com a variável x. O x varia de H1 de y até H2 de y. Você tem que descobrir quem é o H1 e o H2 na sua região. E depois que você fizer isso, você faz o y variar de C até D, calculando outra integral. Tá bom? Calculando outra integral. Então, a primeira integral é na variável x. Você processou isso tudo, vai sair daqui com toda certeza desse mundo, vai sair daqui uma função de y. Que, com toda certeza, essa integralzona de fora está só esperando, né, para integrar. Tá bom? Então, o processo é apenas o contrário do outro. Tá bom? Tranquilo, gente, com essa ideia. Integra primeiro em x, porque aqui... Oh, meu Deus! Muito bem, Humberto. Integra em x, que aqui tem a variação variável. Né? Exatamente. Depois integra em y. Se vocês forem... É claro que nessa hora o professor de português de vocês deve estar se revirando no túmulo, eu falando uma coisa dessas. Mas é um jeito, assim, bom da gente entender, tá certo? Tá bom? Perfeito, Humberto. Excelente colaboração. Muito bem. Então, vamos aos exemplos, né? Vamos aos exemplos. Vou diminuir o zoom aqui. Ele nos pede para calcular essa integral. Calcule integral dupla de x seno de y dA, sendo D essa região. Cruz credo, né? Cruz credo. Tá certo? Vamos olhar para essa região como sendo uma região do tipo 2, tá bom? Então, vamos lá. Na região do tipo 2, eu vou identificar o x tem variação variável.
Então, o x, nesse caso, o x, nesse caso, varia. Vamos lá. Eu vou desenhar aquelas minhas setinhas para você ficar ligado. Então, ó, se você olhar, o x é o da horizontal. Então, o x, ó, variando aqui, sai daqui e vem para cá. Sai do eixo y e vai para essa azulzinha. Sai do eixo y e vem para essa azulzinha. Sai do eixo y e vem para essa azulzinha. Ah, professor! Então, o x varia desde o eixo y que lá no CAC do Rangel, ele é conhecido também por reta x igual a 0, tá? Ele vai do eixo y até essa curva aqui. Que curva é essa? É a curva x igual a cosseno de y. Então, a curva x igual a cosseno de y. Professor, só para eu me situar, essa daqui vai ser a G1, né? Aliás, a H1. A H1 de y. E essa daqui vai ser a H2 de y, né? Lá naquela sua figura. Quem está perguntando é ele aqui. E isso, H1 é a menor, a mais à esquerda, e H2 é a mais à direita. Vamos aumentar o zoom. Tá? Então, beleza. Tá tranquilo, gente, isso. Falta a gente descobrir a variação do y. O y na nossa região, vai variar de... Olha, a variação do y é na vertical. Então, ele vai variar daqui, do 0. Eita, professor, o cara não disse quanto é aqui em cima, não, na figura. Vamos pensar, então. Bem aqui, o x é 0. Quem é que tem o cosseno 0? O primeiro. Vamos girando. Quem é que tem o primeiro? Quem é o cosseno que é 0? É o... Aliás, desculpe, minto, ele só quer até aqui, né? Olha como eu estou ficando... Tarsila, tá certo, eu perguntei errado. A região é só essa que está tingida de azul. Ô, professor, assim o senhor me confunde. Pronto, é só onde está tingida de azul. Então, vamos até π sobre 3. Ele deu, papai. Ele deu, papai. De 0 a π sobre 3. Ele vai de 0 a π sobre 3. Zero até π sobre 3. O que é que diz o Fubini nesse caso? O Fubini, olha como a gente está íntimo, né? O Fubini, parece assim que o Fubini está aqui. Pode ser até que seja ele, né? Que esteja aqui. Desceu na aula de cálculo 3. Estão falando o nome dele, né? O telefone tocou daqui lá para cima, ele atendeu, aí ele desceu. Então, o Fubini diz que integral dupla. Quem é a nossa função? X seno de y dA. X seno de y dA é igual sobre D, é igual a integral iterada, o y variando de 0 até π sobre 3, o x variando de 0 até cosseno de y. X seno de y, dx, que é o que tem a variação variável, dy. Tá certo, seu Fubinho? Tá, ele disse que tá. Pessoal, tá legal isso aí? Tá tranquilo?
Beleza? Mas olha, vamos para a aula passada. Lá vou eu, papai. Aula passada. Tchá, 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 tchá. Professor! Professor, o senhor já calculou, professor? O senhor já calculou, professor, na aula passada. Olha, danada aqui. Dá quanto? 7/48. A gente fez as contas. Então não precisa mais lutar com essas contas aqui. Fizemos na aula passada, papai. Papai. Fizemos na aula passada. Tá certo, gente? Tranquilo? Tranquilo? O exemplo? Alguém quer fazer algum comentário? Beleza. Agora, nós vamos para o que o nosso, eu acho que lá atrás alguém falou. Teve um aqui que me chamou de esquizofrênico, né? Eu já vou até anotar o nome dele. Deixa eu ver aqui. Ei, professor, foi brincadeira, viu? Pelo amor de Deus. Não, já está anotado, Hinaldo. Alguém falou aqui, passei de novo para eu não esquecer o nome. Inverte ao Joelson. Joelson nos disse nesse exemplo aqui. Voltamos para ele. Voltamos para ele. Vou recortar a imagem. Cadê a imagem, papai? Cadê a imagem, papai? Cadê a imagem, papai? Ô, papai, tá aqui, papai. Copiar. Voltamos para aquele exemplo. Cadê a imagem, papai? Cadê a imagem, papai? Tá aqui. Voltamos para ela. Cadê vocês? Voltamos para ela. Tem problema não. A vingança é um prato que se come frio, né? A vingança é um prato que se come frio. O meu querido Joelson disse assim, professor, vamos inverter a ordem. Essa região, nós olhamos para ela como uma região do tipo 1. Putz, grilo, foi muito complicado porque a gente precisou quebrar a região em duas. Agora, papai, nós vamos olhar para ela como uma região do tipo 2. Putz, grilo, professor. Então, reflete comigo. Reflete comigo. Nessa região, está aqui a região, eu quero olhar para ela agora com o x tendo uma variação variável, ou seja, você vai olhar na horizontal a variação variável e na vertical a variação constante. Você é uma pessoa esperta, inteligente, como diz lá no meu Ceará, inteligente. Você vai notar
que nessa região o x está saindo dessa reta e indo para essa daqui o tempo todo, enquanto a região durar. Professor, não é que é mesmo? Enquanto a região durar. Que reta é essa? Essa daqui é a reta y igual a x mais 1. Que reta é essa? É a reta y igual... Opa, perdão. Menos x mais 1, né? Ela é decrescente, né? Menos x mais 1. E essa daqui é a reta y igual a x mais 1. Então você nota, meu amigo, minha amiga, que o x está saindo dessa reta y igual a menos x mais 1 e indo para x mais 1. E o y, onde é que ele começa e onde é que ele termina na região, a variação dele? De 1 a 3. Putz, grilo. Então, nessa região, o y varia da reta y igual a menos x mais 1 até a reta y igual a x mais 1 e o x, perdão, desculpe, professor, assim, o senhor me mata, professor. O x e o y varia de 0, aliás, de 1. O y varia de 1 até 3. Puxa vida, professor. Quer dizer que aquela integralzona lá, que o senhor precisou quebrar em duas para olhar para a região como região do tipo 1, ela como tipo 2 fica assim, exatamente. Então, olha, como é que vai ficar a integral? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Como é que vai ficar a integral? Qual é a função? 2x menos y2. Logo, integral sobre a região D de 2x menos y2 dA, agora vai ser, olha, então a gente escolhe quando tiver isso, do jeito que der certo, Tarsila. Não, eu jogo lá e posso perguntar, faz pelo tipo 1, faz pelo tipo 2, ou você escolhe. Certo? Então, vai ficar integral, iterada, né? O x variando de menos x mais 1, Eita, peraí, tem um erro aqui. Peraí. Não é bem um erro, mas vê só. Você precisa, eu esqueci de dizer isso, você precisa aqui explicitar o x como função de y, tá? Essa reta y igual a menos x mais 1, a equação dela, em função de y, fica assim, ó. Passa o x para o outro lado, fica x igual a 1 menos y. Tá? E essa daqui, passa o x para o outro lado, passa o 1 para o lado de lá, fica x igual a y menos 1. Porque tem que ficar em função de y, tá bom? Tem que ficar em função de y. Então, vamos continuar. Tá beleza, gente? Aqui, ó. Não tá errado isso aqui, não. Só que você tem que explicitar o x em função de y, tá? Tem que explicitar o x em função de y. Então, atenta para isso aqui, tá? Então, vê. Vai ser integral
de 1 menos y até y menos 1, e o y variando de 1 até 3, e aqui a função 2x menos y2 dx dy. Beleza? Atenção, hein? Quando você for... É porque a gente já está tão acostumado a pegar o y como função de x que às vezes esquece. Mas aqui, quando você olhar a região do tipo 2, a variação variável ela tem que ficar em função de y. Tá bom? A variação do x, que é a variável, tem que ficar em função de y. Tranquilo? E a resposta é a mesma. Menos 68 sobre 3, não foi? Menos 68 sobre 3. Tá? Igual a menos 68 sobre 3. Você faz como exercício. Tranquilo, gente? Aí, alguma pergunta? Hoje eu vou me alongar um pouco, porque tem mais 2 exemplos. Tá legal? Ok. Questão 9. São 9 e 10. Faça o mesmo com o exemplo 4. Olha o exemplo 4. Você vai olhar para essa região do exemplo 4 agora com os olhos da região do tipo 2. A gente fez com ela sendo do tipo 1. Eu vou deixar para vocês fazerem essa. Tá certo? Mesmo sozinhos. Tá? Não vou dizer nada. Tá? Não vou dizer nada. É como se você virasse a figura de cabeça assim para baixo, né? Você vai olhar, agora vai assim. Você vai olhar aqui, diz, caramba, deixa eu desenhar essas regiões no GeoGebra. Vou apagar isso aqui, não gravar. Deixa eu te dar um auxílio. Certo? Não gravar. Deixa eu te dar uma força, para também você não ficar no mato sem coelho, né? GeoGebra. Vou dar um auxílio para você, tá? Dar uma luz. Só para a gente... Eu vou desenhar aqui a região. Tá? Como é que é? Y igual a meio de x. Y igual a raiz de x. X igual a 2. X igual a 4. X igual a 2, x igual a 4. Deixa eu dar um zoom aqui. Aquele zoom aqui. Vou tirar essas grades. Tá? Vou tirar essas grades para a gente poder... Vou fazer um print screen aqui. Deixa eu pegar lá a figura. O Fubinho aqui tá aperreado, viu? Tá nervoso aqui perto de mim. Calma, Fubinho. Calma, Fubinho. Pronto, salvar. Pronto, voltei.
Olha ela aqui. Pronto. Aumentar um pouquinho, né? Pronto. A gente olhou, opa, cadê vocês? A gente olhou para ela assim, né? Digamos, como uma região do tipo 1, tá? Região do tipo 1. Tá? Como uma região do tipo 1. Foi? Assim, olhando a variação do y como variável. Tá? Foi assim que a gente fez, né? Lá atrás. Agora nós não vamos fazer assim, não. Tá? Nós vamos fazer olhando a variação horizontal. Vamos lá, como é que a gente faria? Eu agora vejo. Se você observar, o x o tempo todo nessa região, ele sai dessa curva verde. O tempo todo ele sai dessa curva verde e vai nessa outra. O tempo todo, ó, da verde para essa outra. Da verde para essa outra. Certo. Aí qual vai ser o seu trabalho? Dizer qual é a equação dessa curva verde e dizer qual é a equação dessa outra em função de y. Só que, por exemplo, a verde, tu sabe que é y igual a raiz de x. Aí tu vai tirar o x em função do y. Essa daqui é y igual a x. A preta. Não tem nada para fazer, né? Só vai precisar você descobrir a variação do y. O x antes variava de 0 até 4. Onde é que o y termina nessa região? No 2. Então, assim, é tranquilo para vocês fazerem. Tá bom? Beleza? Muito bem. E, por fim, o nosso último exemplo da manhã. Ah, não. O último exemplo, não. Tem mais dois. Calcule... esse aqui eu vou tirar, tá? Eu acho que esse aqui não... Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para isso aqui que eu acho mais importante. Em determinadas situações, gente, a gente vai precisar inverter a ordem da integração. Tá? Uma ordem é difícil, e aí a gente vai precisar inverter a ordem. Como assim, professor? Veja só esse exemplo. Ele pede para a gente calcular essa integral dupla, onde D é a região do plano limitada pelo eixo x, pela reta y igual a x e pela reta x igual a 1. Eu acho que até a gente já desenhou essa região hoje aqui. Tá? Opa! A gente até já desenhou. Não, eu quero o eixo completo. Pronto. Então vamos lá. Eixo x está aqui ele, na horizontal. Reta y igual a x é essa reta aqui, ó. Ele me testa, viu? Ele testa a minha paciência. Reta y igual a x é essa daqui. E reta x igual a 1 é essa daqui. Aqui tua região, tá? Essa daqui. Verde e rosa, estação primeira de Mangueira. Aqui sua região. Você bota os números aqui bonitinhos. Bota os números aqui bonitinhos. Onde elas se cortam é aqui no 1, né? É aqui no 1. Ah, professor, aí é tranquilo, essa região é massa. No 1.
Pronto, filé. O que? O Fubini ou o programa? Como assim, Adriel? Não, é que o senhor disse que ele testa a paciência do senhor. É o programa. O Fubini está comportado. O Fubini está com, né? Eu não estou fazendo nada errado, ele está comportado. Muito bem. Aí você vai, né? Você vai. Você vai. Vou calcular aqui. Integral sobre D, que aqui é a nossa região D. Seno de x sobre x dA. Bom, aliás, vamos fazer o seguinte aqui, eu dei um vacilo aqui, eu não vou botar a ordem não, tá? Vou botar só dA. Então, eu quero que a gente sinta a dificuldade. Então, dA. Vamos olhar para essa região como sendo dos dois tipos, do tipo 1 ou do tipo 2. Então, olhemos para D como sendo, vou botar uma cor mais escura, que essa cor assim me deixa nervoso. Olhemos para D como região do tipo 1. Nesse caso, o x tem variação constante e o y variação variável. Então, nesse caso, o y varia do eixo x, que é a reta y igual a zero. Então, o y varia do eixo x, que é a reta y igual a zero, até a reta y igual a x. E o x, por sua vez, na região, varia de 0 a 1. Legal? Então, isso é a gente olhar para a região como uma região do tipo 1. Se eu olho para ela agora como uma região do tipo 2, então nós vamos olhar para ela do tipo 2. Na região do tipo 2, o x agora é que tem variação variável. Cuidado, hein? Cuidado. Vou aumentar o zoom. Quando eu vou olhar a variação do y, preste bem atenção. Do x, perdão, o x vai estar saindo dessa reta e indo até essa outra. Então, olha a variação do x onde é. Daqui até aqui. Daqui. Opa, que é isso? Daqui até aqui, o tempo todo. Então, ele sai dessa reta e vai para essa outra. Tá? Então, cuidado. Na variação, olhando para ela como região do tipo 2, o x vai variar
da reta y igual a x até a reta quem é essa reta? X igual a 1. X igual a 1. Muito cuidado com isso. O y, professor, o y na região ele varia de 0 até 1. A variação dele é constante. Então o y varia de 0 até 1. Tranquilo, gente? Tá? Então você olhou para ela dos dois jeitos. Dos dois jeitos. Então vamos tentar calcular a integral dos dois jeitos. Vamos tentar calcular dos dois jeitos. Pelo tipo 1, pelo tipo 1, ela fica assim, integral dupla sobre D, seno de x sobre x, dA, fica integral dupla. Vamos lá, do tipo 1, o y varia de 0 até, né, a reta y igual a 0, até a reta y igual a x. O x varia de 0 a 1. E fica aqui seno de x sobre x dy dx. Jóia. Tranquilo, né? Aí você vai. Aí você diz, caramba, professor, desse jeito é filé, porque como eu estou integrando em y, isso aqui é como se fosse uma constante. A primitiva aqui vai ser y. Vai ser isso vezes y. E isso. Então, isso vai ficar assim, ó. Presta atenção. Integral de 0 a 1. Porque é como se fosse integral de 2 dy. O 2 sai, integral de dy é y. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Seno de x sobre x vezes y de 0 até x, bem aqui fora dx, bem aqui o outro cochete, né? Tá, gente? Então, y, tá? Porque isso aqui é como se fosse um 2, uma constante. Ah, só tem x, não tem nem y. Aí vai. Ah, então isso aqui fica integral de 0 a 1. Aí vou substituir o y por x. No primeiro dá x aqui, né? X. Então vai ficar seno de x vezes x dividido por x. No outro fica 0, porque vai ficar seno de x sobre x vezes 0. E aqui dx. Igual integral de 0 a 1. Professor, posso cancelar o x com x? Pode. Fica integral de seno de x dx. E vai ficar menos o cosseno de x de 0 a 1. E isso aqui não importa quanto vale, dá menos cosseno de 1 mais o cosseno de 0, por causa desse menos aqui, né? Mais o cosseno de 0 e pronto.
Tá tranquilo, gente? Então, cálculo, professor, não vi dificuldade, assim, né? Não teve nada de assombroso. Mas, olha, se você escolhe calcular por aqui, olha o que é que aconteceria. Tá tranquilo, gente, aqui? Só ajeitar aqui que isso é um X, né? Isso é um X. Tá, tudo bem. Agora vamos escolher calcular assim. Vamos, professor. Pelo tipo 2. Pelo tipo 2, ela ficaria do mesmo jeito. Integral sobre D, seno de x sobre x, dA, igual a integral. Vamos lá. Seno de x sobre x. Agora vamos. O x varia de y até 1, né? Ó, porque eu explicito em função do y agora. A variação variável é a do x. Então, x varia de y até x igual a 1 e o y varia de 0 a 1. Dx, né? dy igual. Aí você diz, vamos embora, né? Vamos embora. Eu preciso de uma primitiva para seno de x sobre x dx. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Por mais que vocês procurem nesse mundo que a gente está, no nosso contexto do cálculo, nunca vocês vão encontrar. Nem vocês, nem eu, né? Ninguém vai encontrar. Tá? Então, não existe no nosso mundo. E agora, homem? O que é que você quer dizer com isso? É que dependendo da ordem que você escolha, pode ser que você esbarre numa integral que é impossível de você calcular. Esse é um exemplo que mostra isso, e o exemplo 12 também, e eu vou deixar para vocês. Tá bom? Então, era essa a moral. É que, às vezes, esse procedimento que nós fizemos aqui, esse procedimento aqui, ele tem um nome. Ele tem um nome. Esse procedimento aqui, ele tem um nome. Ele se chama inversão de ordem na integral. Se chama inversão de ordem. Na verdade, a gente não fez uma inversão. A gente calculou dos dois jeitos e viu que de um não dava certo. Mas vocês vão ver nos livros, onde vocês forem estudar, o cara dizendo assim, inverta a ordem para calcular a integral. E vocês vão fazer isso aqui. Inverter a ordem, vocês vão precisar desenhar a região para transformar a integral dupla numa integral mais fácil. Ele geralmente vai dar a integral numa ordem impossível. Quando ele der na ordem impossível, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar a região e vai inverter. Se ela era do tipo 1, você vai passar para do tipo 2. Se ela era do 2, você passa para o 1. Aí você consegue calcular. Essa questão ela poderia ser dita assim. Inverta a ordem para calcular essa integral. Ele chegaria e diria isso. Tá? Ela poderia ser enunciada desse jeito.
essa questão poderia ser enunciada assim: inverta a ordem para poder calcular essa integral. Aí você desenharia a região e mudaria ela, porque aqui ela está do tipo 2, você passaria para o tipo 1 e aí calcularia. Tá bom? Então, essa é uma ideia que aparece aí nesse cálculo de integrais. Gente, sábado teremos questionário. Exatamente, Francisco. Ela existe, mas não no mundo das funções que a gente estuda. Exatamente, é uma região do tipo 1, é diabetes do tipo 1 e do tipo 2, Exatamente, Joelson. Exatamente, Francisco. Ela existe, mas não nesse mundo da gente. Você precisa passar para um outro universo de funções para você poder achar uma primitiva para ela. Tá bom? Gente, teremos questionário sábado. Assuntos: integrais em regiões do tipo 1 e integral em regiões do tipo 2. Tá bom? Sem pegadinhas, sem loucuras, apenas os cálculos, tá bom? Eu vou tentar elaborar questões em que você não seja tão penalizado, como aconteceu com algumas pessoas, você não seja tão penalizado pelo erro do cálculo. Eu vou tentar pensar nisso para vocês, tá bom? Não teremos questões dessa da inversão da ordem, né? Eu vou mandar uns exemplos do livro do James Stewart para vocês olharem, tá bom? E aí alguns exercícios para vocês fazerem. Vocês, seus trocadilhos. Não, mas foi um trocadilho inteligente. Tá bom? Gente, um grande abraço. Perdão aí pelo adiantado da hora. Grande abraço. Saúde, paz, fraternidade. Vou botar agora. Saúde, paz, fraternidade, amor e tudo de melhor para vocês. Até semana que vem e até a próxima. Obrigado aí pela presença e pela paciência. Valeu.